Olá, muito boa tarde para você. Como está nessa segundona, dia 3 de julho, início de mês? Muito legal ter a sua companhia no Boletim Legislativo, nosso ponto de encontro para falar sobre os acontecimentos da Câmara e da cidade. E fica com a gente porque hoje vamos falar do resultado do censo. São José foi a cidade que mais cresceu na nossa região. A gente vai falar deste e também de outros detalhes e a gente te conta já já. Mas antes, o assunto é um projeto de lei aprovado que trata de consciência ambiental. Olha só, junho já acabou, mas uma proposta do vereador Zé Luiz vai criar aqui em São José a campanha Junho Verde. A ideia é que no ano que vem, ao longo de todo o mês, nossa cidade realize uma série de atividades educativas para expandir as ações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Os detalhes na reportagem. Um meio ambiente equilibrado é direito de todos, além de ser essencial para a manutenção da vida. A Johanna é ambientalista e coordenadora do programa Lixo Zero em São José dos Campos e sabe bem dessa importância. O programa tem foco na educação ambiental e o intuito é fazer de cada um de nós agentes transformadores na proteção dos recursos naturais. A gente desenvolve uma agenda pedagógica durante o ano, então cada mês, a cada 2 meses, a gente tem uma programação onde a gente envolve a comunidade, né, a sociedade como um todo, com ações de educação ambiental, né, como mutirões de limpeza, drive-thrus de reciclagem, né, de resíduos e equipamentos elétricos e eletrônicos, com o intuito de trazer a comunidade mais para perto, né, desse tema ambiental e também fazer com que eles fiquem mais participativos do tema. E a Johanna faz a parte dela. Além de trabalhos de compostagem, ela promove atividades com empresas e órgãos públicos para incentivar ações sustentáveis. Ainda assim, para a ambientalista, fazer da sociedade uma parceira nas questões ambientais é uma tarefa desafiadora. Hoje o nosso resíduo orgânico de verdade, que são as sobras alimentares ali da nossa residência, né, da nossa casa, das nossas escolas, acabam indo para o aterro sanitário. E aí a gente tem aí um aumento, né, do aterro sanitário de vida útil, né, que acaba que essa vida útil do aterro ela acaba sendo reduzida, né, sendo que parte dos nossos resíduos, 100% dos nossos resíduos, 50% seria resíduo orgânico. Então a gente conseguiria ter um tratamento aí da maior parcela do nosso material. E tem muitas pessoas que ainda não conseguem ainda, né, tratar isso de forma, né, seja privada ou dentro de casa. Então eu acredito que a cidade tem um grande desafio com o resíduo orgânico mesmo. E para conscientizar mais pessoas sobre a importância de preservar nosso meio ambiente, a Câmara aprovou um projeto do vereador Zé Luiz, que cria em São José dos Campos a campanha Junho Verde. O mês de junho foi escolhido por abrigar o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a proposta da campanha é que as ações educativas promovidas na data possam durar o mês inteiro. A ideia é valorização no mês de junho de tudo que for a questão ambiental. Desde pequenas palestras, momentos que as crianças podem fazer plantio, ensinamentos, enfim, é uma lista de coisas que se pode fazer nesse mês, não só esse mês seria o ápice de todo o trabalho. A meta é que durante o Junho Verde o município firme parcerias com escolas, universidades, empresas e o terceiro setor para que o debate sobre a sustentabilidade abranja o maior número de pessoas. Para o vereador, quanto mais gente tiver acesso ao tema, maior será a conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente. Olha, principalmente hoje a gente vive os chamados eventos extremos pesados, né? Que a gente está vivendo aí hoje. Então tem tudo a ver com essa mudança que está acontecendo no meio ambiente. Então nós precisamos cada vez mais dizer o quanto é importante você respeitar o meio ambiente. E também hoje, a pauta hoje econômica tem a ver com cidades, estados e países que são sustentáveis. Então, hoje é economicamente forte dizer que você protege o meio ambiente. E vamos falar de emprego também nessa segunda? Tá curioso para saber quais são as vagas abertas na cidade? Então dá só uma olhada na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, ajudante de limpeza, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de bar, auxiliar de lavanderia, babá, camareira de hotel, marceneiro,
meio oficial em elétrica de automóveis, meio oficial em mecânica de automóveis, meio oficial mecânico, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, produtor gráfico, serralheiro, técnico de fogão, técnico de manutenção elétrica, vendedor, vendedor porta a porta, vendedor varejo e vendedora. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, comprador, consultor de vendas, operador de loja e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E trazendo um assunto sério à tona, a gente fala agora da dependência do cigarro. Não é segredo para ninguém os riscos que fumar pode causar para a saúde, né? Mas ainda assim muita gente não tem dado importância não, principalmente os jovens. Segundo o Ministério da Saúde, o uso do tabaco está no segundo lugar do ranking das drogas mais experimentadas no país. Para alterar essa realidade, o governo criou um programa nacional de controle ao tabagismo. Agora o SUS vai oferecer tratamento à dependência pela nicotina. O tabagismo ainda é uma preocupação no Brasil. Dados da PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, mostram que mais de 400 pessoas morrem todos os dias por causa do tabaco. Os números referentes a 2019 apontam ainda que 12,8% da população são usuários de cigarros. E mesmo conhecendo os riscos e consequências, tem muita gente que não abandona o hábito de fumar. Doenças que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, que é bem relacionado. Doenças como câncer de pulmão, que a gente vai fazendo rastreio, que também. E pacientes que têm já doenças pulmonares prévias, que a gente tem maior dificuldade de controle por conta do tabagismo, por exemplo, a asma. Mas ele também aumenta o risco cardiovascular e cerebrovascular dos pacientes que usam. Controle de diabetes, câncer que não seja de pulmão, que seja de garganta, de boca, tá? Aumenta até a incidência de outros cânceres também. Então, o tabagismo faz com que essas pessoas tenham risco aumentado de doenças e até mesmo de incapacidades, né? Para quem busca a liberdade do cigarro, a ajuda de um profissional é muito importante. Esse psicólogo explica que o vício também pode ser visto como um fenômeno social. Em muitos casos, ele é a manifestação de uma fuga emocional. E o conforto trazido pelas substâncias tóxicas se torna uma dependência. É toda uma questão de você ir diminuindo aos poucos a quantidade, a forma, e também buscando formas mais saudáveis, a psicoterapia também, né, junto, com um tratamento psicológico, um tratamento médico junto, mas também de rever o seu estilo de vida, sua qualidade de vida, sua forma de estar no mundo, né? Então isso também é extremamente importante, não é só simplesmente largar. Se você largar, aí você está cometendo um grande erro. Não largue de uma vez, vá devagar. Por isso, deixar o vício pode ser um processo lento. Qualquer tipo de vício, o recomendado não é você simplesmente parar, ou simplesmente trocar um vício por outro. Agora do cigarro eu vou tomar água, também excesso de água também não é legal. Então o ideal é você ir parando sucessivamente e, em contrapartida, buscando uma orientação de um psicólogo, de um médico. E o governo federal tem criado meios para ajudar quem quer abandonar o vício. Recentemente, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Sistema Único de Saúde, o SUS, que passou a oferecer tratamento para dependência da nicotina. O programa prevê atuação em 3 frentes: cuidado integral, que inclui prevenção e promoção da saúde, educação e vigilância. As secretarias estaduais e municipais de saúde serão responsáveis por implementar os programas nas cidades. A gente tem liberado pela rede SUS o tratamento medicamentoso, então tem liberação das medicações pelo SUS, tanto de reposição de nicotina e outras medicações que a gente usa também por controle, como a bupropiona, e também o controle de comportamento, né? Então a gente faz um comportamento medicamentoso, uma terapia medicamentosa e uma terapia não medicamentosa que também é muito importante. No combate ao tabagismo, as restrições aos fumantes mostraram ser uma ferramenta indispensável ao decorrer dos anos. Desde 2014, uma lei federal proíbe qualquer um de acender um cigarro em locais fechados. No estado de São Paulo, a restrição é ainda mais antiga, começou em 2009. Já em São José, o assunto está em pauta na Câmara desde 1980.
Essa lei proíbe o ato de fumar em estabelecimentos públicos fechados, como elevadores, interior de coletivos urbanos, como ônibus e táxis, hospitais, museus e teatros. Mais de 40 anos depois, o tema segue em debate. Em outubro do ano passado, por meio de projeto de lei, a Câmara autorizou a Prefeitura a promover ações de conscientização da população sobre as complicações que o uso do cigarro eletrônico pode proporcionar. O texto aprovado é de autoria do vereador Dr. José Cláudio. O cigarro eletrônico é tão prejudicial quanto o cigarro comum que ele concentra uma grande quantidade de monóxido de carbono, que se tem uma combustão grande, que se traz riscos muito grandes para lesões no pulmão, tanto lesões como DPOC, que antigamente era enfisema, câncer de pulmão, câncer de boca, queimaduras também na mucosa da boca ou nos tecidos do aparelho respiratório, traqueia, pulmão, brônquios. Então, é um cigarro que é tão ou até mais prejudicial do que o cigarro comum. Por isso, o parlamentar reforça a importância da Câmara sempre participar de debates voltados à saúde pública. Eu acho muito importante, devido ao risco à saúde que o cigarro traz, tanto o cigarro comum quanto o cigarro eletrônico, o risco para a nossa saúde. Então é muito importante a Câmara Municipal, o Legislativo, ter um trabalho, ter projetos que proponham políticas públicas de conscientização dos riscos do tabagismo para todo tipo de área, para todo tipo de doença que você pensar. E somos mais de 200 milhões de brasileiros. Esse dado veio do resultado do censo, que também apontou o crescimento de todas as cidades brasileiras nos últimos 12 anos. E nesse sentido, São José teve o maior aumento populacional de toda a nossa região, superando até mesmo a média brasileira. Mas por que será que o censo é tão importante e de que maneira ele ajuda a planejar as políticas públicas de uma cidade? É o que a gente te responde agora. São José dos Campos continua sendo a cidade mais populosa do Vale do Paraíba. É o que aponta os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia. Esse estudo é fundamental para a construção de políticas públicas, como diz essa professora. Não é só o quanto nós somos, mas qual a natureza dessa demografia, né? Quais são os gêneros que predominam? Como que nós estamos em termos de faixa etária? Estamos envelhecendo ou não? Ainda somos um país muito jovem, que vai demandar, então, uma atenção mais especial à população mais nova? Ou nós estamos envelhecendo e precisamos olhar com mais cuidado para os nossos idosos? O censo ele é um instrumento muito importante para a nação. Não é para um governo, é para o Estado como um todo. O censo foi realizado ao longo de 10 meses de atividades de campo. Os números oficiais foram apresentados pelo IBGE e o resultado nacional mostrou que somos mais de 203 milhões de habitantes no Brasil. Em 12 anos, a população aumentou, mas no menor ritmo de crescimento da história. Já aqui no Vale do Paraíba, somos mais de 2,5 milhões de moradores, um aumento de 10,66% nesses últimos 12 anos. E o aumento na nossa região foi maior até mesmo que a média do crescimento populacional do estado de São Paulo e do Brasil. Isso demonstra aquilo que nós já constatamos, de fato, que São José é uma cidade extremamente atrativa para novos investimentos e atrativa para novos moradores que vêm em busca daquilo que é a identidade da cidade, que é a sua qualidade urbanística e a sua qualidade de vida. E a partir do resultado, o secretário de Sustentabilidade espera que as políticas públicas para a cidade possam ser mais efetivas, pensadas a partir da realidade apresentada pelos números do censo. Criar esse diagnóstico, né, trazendo esses números do IBGE com as principais políticas públicas, mãe do ordenamento territorial de uso e ocupação do solo da cidade e entender São José dos Campos à luz dessas informações, né? E também estabelecer novos rumos, né? Aquilo que pode, as políticas públicas que podem ser aperfeiçoadas, outras que possam ser criadas, né? Todas em razão dessas informações que são valiosíssimas para o setor de pesquisa e planejamento da cidade.
Bom, e como a gente viu na reportagem, as informações do censo são essenciais para o desenvolvimento e planejamento das nossas cidades, né? Porque mostra com exatidão as características populacionais de todo o nosso país. E esse é um trabalho realizado a cada 10 anos e que leva muitos meses de pesquisa. E para contar melhor como o censo é construído e tirar algumas dúvidas, o Samuel Strasser conversou com o servidor do IBGE aqui de São José e traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde para todo mundo aí da redação, boa tarde para você que nos assiste. Pois é, fazer o censo dá um trabalhão, mas o IBGE conseguiu concluir mais um censo muito importante. Agora a gente está aqui com o Alex Farias, que é coordenador do IBGE, que vai falar para a gente como que funciona toda essa parte de levantamento de dados do IBGE. Alex, como que é feito a captação, o levantamento dessas informações? Então, nós temos uma equipe de recenseadores devidamente treinados, com antecedência, antes de começar o período censitário mesmo, o período da operação. Eles vão a campo para poder fazer a coleta de dados, batendo de porta em porta. O IBGE prioriza a captação dos dados diretamente nos domicílios. É possível também fazer pela internet e por telefone, mas a prioridade do IBGE é de porta em porta em cada domicílio. E depois que esses dados eles são coletados, como é feito esse tratamento dos dados? Então, esses dados eles são encaminhados para a base do IBGE, que fica no Rio de Janeiro. Lá eles passam por uma tabulação, porque muitos dados que foram captados, domicílios respondem através de uma amostra, que são o questionário de amostra que a gente costuma chamar. Esse questionário de amostra, então, sofre uma tabulação para que possa trazer, então, o resultado para toda a população do Brasil. E qual que é a importância de ter esse levantamento constante, de sempre ter o censo, né? Qual que é a aplicação dessa pesquisa? É importante destacar que o IBGE é a única fonte de dados oficial do Brasil, diretamente do governo federal, e o IBGE é uma instituição que tem muita credibilidade. E é através do IBGE que são feito o levantamento da situação do Brasil, como que a população está vivendo, a predominância de raça, cor ou raça, escolaridade, emprego. E o censo ele nos traz todas essas informações muito importantes para as tomadas de decisões nas políticas públicas. Perfeito, Alex. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vê aí a importância de ter esses dados, a importância principalmente aí para o Poder Legislativo e o Executivo também de ter essas informações levantadas aí pelo IBGE para conseguir conduzir as políticas públicas aqui do nosso país e também para a gente saber como que está, né, a situação aqui dos brasileiros. Voltamos aí para o estúdio. Muito obrigado, Samuel, pelas informações. E vamos falar do tempo? Dá só uma olhada nas temperaturas para essa segunda e também amanhã, terça-feira. Esta segunda-feira começou sob intenso nevoeiro, mas ainda pela manhã o sol já apareceu e deve permanecer assim por toda a tarde, apesar das nuvens. A possibilidade de chuva é pequena, a máxima é de 20 graus e a mínima de 11. Amanhã, terça-feira, o dia pode ser um pouco mais frio. Ainda assim, o sol deve aparecer entre nuvens e há pouca chance de chuva. A máxima é de 21 graus e a mínima de 9. E chegou ao fim o boletim de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima tarde. Amanhã a gente se encontra de novo com mais notícias. E se quiser rever o nosso programa ou acompanhar toda a nossa programação, é só seguir e se inscrever nas nossas redes sociais, nesses endereços que estão aqui na tela. Daqui a pouco tem Hora do Esporte com Vieira Júnior e Bruno Castilho. Até mais!